Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui de língua portuguesa do nosso curso completo. Nesta aula, nós veremos a segunda classe gramatical. Na aula anterior, nós vimos os substantivos. Nesta aula, nós veremos os adjetivos, ok? É importante que você tenha assistido na íntegra a nossa aula de substantivos, hein? Então, primeiramente, vamos definir a palavra adjetivo. O que é um adjetivo? Adjetivo é uma classe gramatical, ok? E ela dá uma característica para um substantivo, normalmente, ok? Eventualmente pode ser também um pronome, quando estiver ali substituindo um substantivo, ou até mesmo no numeral, quando estiver fazendo essa função. O adjetivo, então, ele pode denotar uma qualidade, uma condição, ok? Qualidade, por exemplo, a criança é bonita. Qualidade, a criança é bonita. Condição, uma sociedade rica. Então, esse rica, ele seria um adjetivo. Ele está dando qual que é a condição da cidade? A sociedade é rica. Ele pode dar um estado, ok? Eu estou confuso. É um estado momentâneo meu. E ainda pode indicar lugar de origem. Eu sou brasileiro, ok? O homem francês chegou. Francês e brasileiro são adjetivos, ok? Nessas duas frases que eu lhes disse. Então é isso. Então ele pode se referir a um substantivo, numeral ou pronome, ok? Normalmente vai ser substantivo. Eu trouxe alguns exemplos aqui, ó. Vamos ver os exemplos juntos. A criança estava distraída. O adjetivo, ele tem essa característica de ele fazer referência, seja ao substantivo, numeral ou pronome. Quem que estava distraído? Distraído se refere a quem? Se refere à criança, ok? É o estado ali momentâneo da criança. Ele fez bons negócios. Negócios tem uma característica, uma qualidade, que é bons negócios, ok? Então, o bons é um adjetivo. Importante já ressaltar, eles não precisam estar juntos e também o adjetivo não precisa vir primeiro, ok? Pode ser tanto depois quanto antes. Agora nós temos ele chegou eufórico. Ele é um pronome. Nós teremos uma aula específica de pronome. E eufórico, então, está se referindo a ele, ok? É um estado momentâneo. Ele está eufórico. Dando prosseguimento, os dois são simpáticos. Simpáticos é uma qualidade, ok? E os dois é numeral, ok? Dá essa ideia de quantidade. Então é um numeral. Nós teremos uma aula específica de numerais também. Normalmente, os adjetivos eles são variáveis, da mesma forma que o substantivo. Eles variam em grau, né? Em grau também, mas eles variam em número e gênero, ok? Normalmente a gente coloca o A no final, ou a gente substitui ali pela letra A, a última letra. E para indicar o plural, nós colocamos a letra S, ok? Praticamente igual ao substantivo que nós vimos na aula passada. Só que, assim como os substantivos, os adjetivos nem sempre são variáveis, ok? Eu trouxe um exemplo aqui já para mostrar para vocês. O adjetivo monstro. Monstro é invariável. Vaia, monstro, ok? Em que pese vaia seja feminino, monstro fica monstro, não fica monstra, ok? Vaia, monstro. Você até poderia colocar vaia monstruosa, mas monstro é invariável, ok? Então, agora vamos ver algumas classificações do adjetivo. É importante você ter noção desses nomes. Normalmente, pelo nome, você já consegue dizer o que é, ok? Então, primeiramente, temos uniforme, ok? O que é uniforme? Uma forma. O adjetivo uniforme, ele tem somente uma forma, seja para o masculino, seja para o feminino. Por exemplo, fiel. Menino fiel, menina fiel. Ok? Então, mais um adjetivo aqui que ele não tem essa variação de gênero. Mas, fiel tem a variação de número, ok? Fiéis. No número ele varia. Biforme. Biforme, duas formas. Uma para o masculino, outra para o feminino.
Por exemplo, menino carinhoso, menina carinhosa. Duas formas, teve a variação. Importante agora a próxima classificação: objetivo e subjetivo. Objetivo quer dizer um fato, não é uma questão de opinião, ok? Por exemplo, essa caneta é azul, ok? A caneta azul que está em minhas mãos. Azul não é uma opinião minha, é um fato, então é uma coisa objetiva, ok? Já subjetivo é algo que depende de pessoa para pessoa. Por exemplo, livro bom. Nem todo mundo vai concordar com essa opinião, ok? Próximo, simples e composto. Da mesma forma que os substantivos, simples serão aqueles adjetivos que terão somente uma palavra. O normal, caderno verde, ok? O verde, então, é um adjetivo simples. Composto agora, verde e amarelo, ok? Muito comum em cores, é até muito comum em provas. Nós estudaremos isso ao longo da aula, as cores. Caderno verde, amarelo, ok? Mais classificações. Muito importante essa também. Explicativo e restritivo. Explicativo, como o nome mesmo diz, ele explica, ok? Um termo. Ele não restringe, ele só explica. Todos os seres têm essas características. Por exemplo, homem mortal. Todo homem é mortal. Eu estou explicando o homem, ok? Homem mortal. Já no restritivo, eu terei um grupo e eu restringirei somente alguns daquele grupo. Por exemplo, homem alto. Nem todo homem é alto, ok? Próxima classificação, primitivo e derivado. Primitivo, da mesma forma que o substantivo, é aquela palavra que ela não vem de outra, ok? Por exemplo, leal, homem leal. Já o derivado, ele deriva de uma outra palavra. Nós teremos uma aula específica de derivação, mas é importante você ter essa noção aqui. Por exemplo, suco saboroso. Ou até mesmo a palavra, por exemplo, o substantivo lealdade. Ele é um substantivo derivado. Ele deriva de leal. Não é a lealdade que deriva de... Não é leal que deriva de lealdade. É lealdade que deriva de leal. Ok? Saboroso. Ok? Próximo, pátrio, quer dizer origem. Rapaz alemão. Essa origem pode ser país, estado, cidade, ok? Agora, eu quero que você anote essa próxima aqui, ó. Por que eu quero que você anote? Porque ela é uma forma que, analisando pelo nome, você dificilmente vai conseguir dizer o que é. E além disso, ela é extremamente recorrente em provas. Fundação Getúlio Vargas, Fundação Carlos Chagas, elas adoram essa classificação, que é o adjetivo de relação. O que é um adjetivo de relação? É um adjetivo que não admite variação em grau. Você não pode dizer muito, ok? É um adjetivo também extremamente objetivo. Anota aí, ele é muito objetivo. E mais uma coisinha dele que eu gostaria de passar para vocês. Ele é um adjetivo que ele sempre vai vir depois do substantivo, ok? Ele não vai vir antes. Por exemplo, problema cultural. Esse cultural, ele refere-se a problema. Ele é um adjetivo de relação. Por que de relação? Não faz sentido eu colocar problema muito cultural, ok? Eu intensificar o cultural, não faz sentido. Também pagamento semanal. Não faz sentido eu colocar pagamento muito semanal, ok? E também os dois, como vocês podem notar, eu não posso colocá-los antes, ok? Cultural problema ou semanal pagamento, não usamos assim. Mas outros adjetivos nós usamos, antes ou depois, como nós lhes mostraremos a seguir. Então agora, a flexão de gênero e número. Em regra, como eu lhes falei, o adjetivo ele concorda com o substantivo em gênero e número e segue a mesma regra do substantivo. Qual que é essa regra? É tu colocar um A no final, ou às vezes tu trocares o E pelo A, ok? E para o plural nós colocamos a letra S. Por exemplo, menino carinhoso, menina carinhosa, meninos carinhosos, meninas carinhosas. Menino feliz, menina feliz, agora não varia, hein? Nem sempre varia, como eu lhes mencionei antes.
meninos felizes, meninas felizes. Vaia, monstro, vaias, monstro, ok? Monstro é invariável, ok? Palavra extremamente recorrente em provas, por isso eu coloquei aqui novamente. Agora, um assunto muito cobrado em provas, as cores. Por que as cores é tão especial? Porque muitas cores, elas têm origem num substantivo, ok? Só que quando elas tiverem origem, elas vão ter uma regra própria. Elas são invariáveis daí. Por exemplo, uma cor normal primeiramente, ok? Caneta amarela. No plural, como que deve ficar? Canetas amarelas, ok? Normal. Outra palavra normal, outro adjetivo normal. Papel vermelho. No plural, papéis vermelhos, ok? Agora que vem a grande questão. Nos adjetivos a seguir, por exemplo, creme, rosa, laranja, prata, cinza, ouro, eu tenho substantivos na origem. Rosa é um substantivo, ok? A laranja também, a prata, as cinzas, a cinza no caso, e o ouro. Por serem substantivos, a língua portuguesa diz que, a gramática nos diz que quando utilizamos esses adjetivos como esses substantivos na origem como adjetivos para denotar ali a cor, eles serão invariáveis. Então, o plural de caneta creme é canetas creme. Ok? Muita atenção, hein, pessoal? Canetas rosa, canetas rosa. Laranja, então canetas laranja, canetas prata, canetas cinza, canetas ouro, ok? Muito importante, hein? Anotem isso aí, porque é muito importante. Agora vamos falar um pouco da flexão de gênero dos adjetivos compostos. Antes de nós falarmos da flexão de número, que é muito especial, porque é muito recorrente em provas. Por exemplo, calção amarelo claro. Como é que seria o feminino disso? Bermuda amarelo clara. Não falaremos bermuda amarela clara, ok? Só o último elemento vai variar, ok? Essa é a regra. Salvo aqueles adjetivos que já são invariáveis, ok? Como nós veremos a seguir. Os adjetivos compostos. Daí. Então agora falaremos da flexão de número. Muito importante também. Em regra, diferentemente dos substantivos, é legal vocês fazerem esse contraponto, essa comparação com os substantivos. Um substantivo composto, em regra, variam os dois, ok? Já um adjetivo composto, em regra, variará somente o último elemento. Então, por exemplo, trouxe 3 exemplos aqui para lhes mostrar. Criança ítalo-francesa. O plural fica crianças ítalo-francesas. Conflito nipocino-alemão. Conflitos nipocino-alemães. Caneta amarelo clara. Canetas amarelo claras. Ok? Essa é a regra. É importante você ter em mente a regra. Ok? Conheça a regra para também conhecer as exceções. Que aqui são um pouco mais fáceis. Ok? Não é tão complexo quanto nos substantivos. Bom, primeiramente para a cor. Ok? Se o segundo elemento for um substantivo na origem, será invariável, ok? Parecido com aquela regra do rosa, laranja, prata. O que seria, por exemplo, uma cor com o segundo elemento substantivo? Por exemplo, blusa verde mar. Qual que é o plural de blusa verde mar? Blusas verde mar, ok? Caneta amarelo ouro. Canetas amarelo ouro. É interessante você tentar pensar também em outros exemplos. Por exemplo, verde oliva, ok? Sempre quando você conseguir colocar um substantivo ali no final, por exemplo, gelo ali no final, né? Um azul gelo, ok? Um amarelo canário, ok? Todas essas cores serão invariáveis no plural. Trouxe aí 3 exceções agora somente. É importante você memorizar essas 3 exceções. São somente essas 3 que eu gostaria que vocês memorizassem. Primeiro é o adjetivo surdo-mudo. Surdo-mudo, os 2 elementos variam, ok? Surdos, mudos ou até mesmo surdas, mudas, ok? Importante, hein? Próximo, azul celeste e azul marinho. Os 2 são invariáveis, ok?
plural, singular, mesma forma, ok? Em que pese não seja um substantivo, ok? Por isso que é a exceção. Dando prosseguimento, então, agora falaremos do grau do adjetivo. É muito parecido com o substantivo, bem parecido, só que eu acho que aqui é um pouco mais fácil até. Então vamos lá. Primeiramente existe o grau normal, ou o grau zero, ok? Ele é inteligente. Caneta nova. Não tenho nenhuma comparação, nenhuma dizendo que é o melhor de um certo grupo, não tenho nada disso, ok? Normal. Ele é inteligente, caneta nova. Esse é o grau zero. Existe também aqui, assim como nos substantivos, o grau comparativo. Igualdade, superioridade ou inferioridade. E existe também o superlativo, relativo ou absoluto, ok? Importante você ter uma noção disso. Conseguir esquematizar isso é muito importante para fim de prova. Bom, primeiramente falaremos do grau comparativo. O que é comparativo? Eu estou comparando duas coisas. Eu posso dizer que essas duas coisas são praticamente iguais ou iguais. Posso dizer que uma é mais alguma coisa do que a outra, ou que alguma coisa é menos do que a outra. Então, eu tenho essas três formas de comparação. Igualdade. Começaremos com igualdade. Normalmente, eu vou ter essas duas formas. Tão como ou tão quanto. Por exemplo, ele é tão inteligente quanto você. Poderia também ter. Ele é tão inteligente como você. Ok? É um grau comparativo do inteligente no quesito, especificamente em igualdade, ok? Depois temos inferioridade, menos que ou menos do que. Por exemplo, ela é menos fotogênica do que você ou menos fotogênica que você. Muito importante eu lhes falar que esse do, ele é facultativo. Você coloca se quiser ou não, ok? Os dois jeitos estão certos e a semântica é igual, não muda. O sentido é o mesmo, ok? Ele é mais do que ou ele é mais que você. Eu vou ter sempre esse menos, então, ok? Para inferioridade. Superioridade. Agora eu tenho dois casos. Eu tenho o analítico e eu tenho o sintético. Analítico, ele é mais fotogênico do que ou que alguém, ok? Então eu vou ter esse mais. Já no sintético, lembrem do substantivo. Eu vou sintetizar. O que é sintetizar? É nós reduzirmos a quantidade de palavras, ok? Então, ó, ele é melhor que ou do que você, ok? Além do melhor, eu tenho mais formas aqui agora. Eu tenho maior, ok? Menor e pior. As quatro formas são de superioridade. Muita atenção agora para as palavras menor e pior. Porque normalmente as pessoas podem achar que é inferioridade. Só que não, menor seria o mais pequeno, ok? Então é de superioridade também. E o pior seria o mais mal ou o mais ruim, ok? Então esses quatro são de superioridade, hein? Não confundam com inferioridade, porque é sempre mais alguma coisa. Agora temos o grau superlativo. Agora o grau superlativo ele se bifurca, né? Ele tem dois tipos. Ele tem o tipo relativo e o absoluto. O que é o relativo? É quando eu enaltecer ali uma pessoa, né? um ser, um indivíduo, um objeto, diante de um grupo, ok? Por exemplo, inferioridade. Ele é o menos inteligente do grupo. Existe um grupo e ele é o menos, então é o superlativo de inferioridade. Ele é o menos de todos ali do grupo. E também existe o de superioridade. Ele é o mais inteligente do grupo, ok? Então, inferioridade, o menos. Superioridade, o mais, ok? Poderia ainda utilizar aquelas outras palavras que nós vimos anteriormente também. O maior do grupo, o pior do grupo, ou o melhor ainda. Agora nós temos o absoluto, ok? Aqui temos duas divisões também, analítico e sintético. Analítico, eu vou ter um advérbio colocando mais, intensificando aquele adjetivo. Por exemplo, ele é muito inteligente, ou ele é bastante inteligente, ou ainda ele é extremamente inteligente. Ok? Então não é comparativo porque não estou comparando duas coisas, então é superlativo.
Não estou falando que ele é o mais de um grupo. Então ele é o absoluto, ok? E aí eu tenho analítico e sintético. Sintético, vocês têm que lembrar que eu reduzo as palavras. Aqui eu estou utilizando duas. Então seria o analítico. Vocês têm que conseguir pensar logicamente para chegar. E não tentar decorar tudo arduamente. Vocês têm que entender os nomes e conseguir chegar. E o sintético agora eu vou ter um sufixo. Ele é inteligentíssimo, ok? Nós reduzimos a palavra. Nós colocamos muito inteligente numa palavra só. Por isso sintético, eu sintetizei. Eu reduzi, eu resumi, ok? Agora, casos importantes. Eu já falei eles, mas eu gostaria de relembrá-los. Com exceção do último ali, que vai ser uma novidade. Ó, duas frases a seguir. O Figueirense é pior do que o Avaí. E também o Figueirense é pior que o Avaí. Essas duas formas estão corretas. Essas duas formas são semanticamente iguais. Não existe erro em nenhuma das duas. As duas estão corretas, ok? É importante vocês terem isso em mente. Eu colocar ou tirar o do não incorre em erro na questão, ok? Agora, menor seria o mais pequeno, então é superioridade também. E pior, mais ruim ou mais mal, também superioridade, ok? Inferioridade virá com a palavra menos. Agora um exemplo diferente aqui, ó. Ela é linda, linda, ok? Eu repeti a palavra língua e coloquei uma vírgula para separá-las. Isso aqui seria superlativo, porque eu não estou comparando, ok? Não estou fazendo referência a um grupo, então é absoluto. E eu estou utilizando duas palavras ali para intensificar. Então será superlativo, absoluto, analítico, ok? Agora, muito importante também aqui não confundir, ok? Se eu lhes perguntar assim, ó, a palavra mais grande existe na língua portuguesa? Nós podemos falar mais grande ou temos que falar maior? Normalmente as pessoas que estudaram um pouco, elas tendem a falar que mais grande não existe, ok? Que não, é maior. Só que muito cuidado com isso, porque mais grande existe sim. Eu lhes trouxe um exemplo aqui, ó, um de cada caso para a gente analisar. Primeiro, a casa é mais grande do que moderna. Essa frase está correta. Eu não poderia colocar maior aqui. Por quê? Aqui eu tenho duas características de um mesmo objeto, ok? Então eu sou obrigado a utilizar mais grande, porque o mais, ele também faria referência ali ao moderna. Ele é mais grande do que moderna, ok? Já se eu tiver, por exemplo, ali, dois objetos, e eu querer compará-los, eu sou obrigado a utilizar o maior. Por exemplo, a casa é maior, ou mais grande seria ali, né, em tamanho, do que o apartamento. Então eu estou comparando dois objetos e uma característica. Já no exemplo anterior, é um objeto e duas características. Ok? Então, muito cuidado com isso, hein? Bom, aqui eu trouxe uma listinha pequena aqui. Eu não acho que vale a pena vocês decorar essas listas imensas. Na internet existem listas muito maiores. Eu lhes trouxe alguns exemplos, ok? É interessante vocês só terem uma noção disso. Tentem memorizar alguns, talvez se vocês forem pegando gosto, vai aumentando a lista devagarinho, mas não se prendam muito a esse detalhe. Alguns adjetivos absolutos sintéticos eu trouxe. Por exemplo, livre, libérrimo, inimigo, inimíssimo, humilde, humílimo. Eu gravaria esse humilde, ok? Já vi em provas e considero importante. Humilde, humílimo. Cristão, cristianíssimo. Parco, parcíssimo. Magnífico, magnificentíssimo. Amargo, amaríssimo. Benévolo, benevolentíssimo. Fiel, fidelíssimo. Gravaria fiel também. Público, publicíssimo. Sábio, sapientíssimo. Soberbo, superbíssimo. Difícil, hein? Pessoal, personalíssimo. Mísero, misérrimo. Pobre, paupérrimo. Célebre, celebérrimo. Então, pessoal, é interessante vocês terem uma noção. Gravem um ou outro, mas não se prendam a essas listas da língua portuguesa que é difícil. Nossa língua é uma língua difícil, ok? Então não se prendam a isso. Vão galgando o estudo de vocês. Vão pegando aos pouquinhos essa lista, ok? Continuando.
Aqui eu fiz um resumo para vocês. Se vocês quiserem pausar o vídeo e fazer um resumo, eu lhes recomendaria fazer algo parecido para vocês terem uma boa noção. Aqui, ó, eu simplifiquei toda essa flexão de grau do adjetivo. Comparativo, superlativo. Aí no comparativo eu tenho igualdade, superioridade, inferioridade. Trouxe as formas principais. Aí no superlativo eu tenho absoluto, tenho relativo, ok? Aí tem essas variações ali do analítico, sintético, inferioridade, superioridade. É bom vocês conseguirem memorizar, não memorizar, mas ter uma boa noção disso aí, ok? Conseguir esquematizar, conseguir, se vocês enxergarem um na prova, vocês pensando logicamente, pô, tá comparando ou não tá? Tá dentro de um grupo? Vocês conseguirem dizer o grau, ok? Bom, então agora mudaremos um pouco então e falaremos da locução adjetiva. O que é locução? Locução é quando tem mais de uma palavra, ok? Existem locuções adverbiais, ok? Locuções prepositivas. Aqui falaremos da locução adjetiva. O que é uma locução adjetiva? Normalmente serão duas palavras e essas duas palavras juntas terão o valor de um adjetivo. Normalmente vai ser uma preposição e um substantivo, ok? Por exemplo, a forma decoração. Decoração é uma locução adjetiva, ok? De seria preposição, coração substantivo, juntos os dois vira uma locução adjetiva. Está fazendo referência à forma. A forma de balão, ok? Mais uma. Fantasia de Power Ranger, ok? De Power Ranger, locução adjetiva. Pagamento do mês, que é a mesma coisa que pagamento mensal. Aqui nós temos um adjetivo equivalente. É interessante avisar que nem sempre teremos adjetivos equivalentes, mas muitas vezes teremos um adjetivo equivalente, ok? Então, tenham uma ideia de locução adjetiva. Consigam detectar uma locução adjetiva, ok? Aqui, ó, eu trouxe alguns aqui que eu selecionei de locuções adjetivas e o adjetivo ali correspondente, ok? Interessante mencionar, né? Eu vou enfatizar que nem sempre a gente consegue uma palavra equivalente. Então, ó, de intestino, celíaco ou entérico, de inverno, hibernal ou invernal, de leão, leonino, de lobo, lupino, de nariz, nasal, de neve, nível, de prata, argêntio ou argírico, de pâncreas, pancreático, de vento, eólico, de verão, estival, de virilha, inguinal, de voz, vocal, dos quadris, ciático. Okay? É importante vocês terem uma noção, não precisam memorizar listas e listas disso aí. Eu gostaria de enfatizar aqui dois em específico, fluvial e pluvial, que causa muita confusão, eu diria. Eu acho que é comum as pessoas errarem esses dois. E diria também que é recorrente em provas, ok? Em comparação com os outros. Fluvial é do rio. Pluvial é da chuva, ok? Importante vocês não confundirem esses dois. Agora falaremos de expressão nominal ou sintagma nominal, ok? É interessante vocês terem visto a aula de substantivo, terem visto o adjetivo, para então estudarem o sintagma ou expressão nominal, ok? Então, é um conjunto de palavras que vai ter um núcleo, a palavra mais importante vai ser substantivo. A palavra para a qual as outras vão se referir é um substantivo. Por exemplo, os meus dois amigos estão aqui. Os meus dois amigos é um sintagma nominal, ok? Uma expressão nominal. O núcleo é amigos. Por que amigos? Os se refere a amigos, os amigos. Meus se refere a amigos, meus amigos. E dois também se refere a amigos, são dois amigos, ok? Então todas as outras palavras se referem a amigos, ok? Próxima, o grande homem chegou. O grande homem também é um sintagma nominal, ok? A palavra núcleo é homem. O que é importante nós estudarmos em relação a isso para fins de provas, para fins de concurso público, até para nós entendermos, é um assunto legal de estudar, é quando
é possível fazer essa inversão de posição do adjetivo com o substantivo. Por que é interessante? Porque às vezes o sentido permanece igual, não muda o sentido. Só que às vezes o sentido fica muito diferente, ok? E nesses casos que o sentido fica diferente, eu ainda tenho aqueles casos que a morfologia muda, que o adjetivo vira substantivo e o substantivo vira adjetivo, e tenho aqueles casos que a morfologia permanece constante. E tudo isso é cobrado em prova, ok? Por exemplo, ó, eu trouxe 4 casos aqui e mais um caso bônus no final que nós vamos estudar para a gente ter uma noção boa disso aqui. Ó, rapaz gentil versus gentil rapaz. Grande homem versus homem grande. Brasileiro viajante versus viajante brasileiro. Pobre homem versus homem pobre. O que você diria? Em quais deles o sentido é igual? Em qual ou quais deles o sentido é diferente? Ok? Pause o vídeo e tentem escrever. Ok? Importante. Então vamos lá. Rapaz gentil versus gentil rapaz. Aqui nós não temos alteração de sentido. O sentido é exatamente igual. É um rapaz que é gentil. Ok? E também não temos alteração morfológica. Rapaz continua sendo substantivo. E o gentil é uma característica do rapaz, nos dois casos. Ok? Caso normal. Próximo caso. Homem grande versus grande homem. Aqui nós temos uma variação de sentido. Por quê? Homem grande é um homem de alta estatura, ok? É uma coisa objetiva, ok? Se é um homem muito alto, ele é alto e ponto, ok? Ele tem um valor objetivo, como nós vimos lá, aquelas classificações no começo da nossa aula de adjetivo. Já valor subjetivo, ele vai depender de pessoa para pessoa, e seria o caso desse grande homem. Ele é um grande homem. Mas eu não acho, ok? Então é subjetivo. Por ter essa diferença de sentido tão clara, nós temos sim alteração semântica, alteração de sentido em variando os dois. Só que não temos alteração morfológica, ok? Homem continua sendo substantivo e o grande se refere a ele, ok? Dando prosseguimento, viajante brasileiro versus brasileiro viajante. Agora nós temos uma alteração de enfoque. Antes era um viajante que era brasileiro. Agora nós temos um brasileiro que é viajante. Então, eu pensei assim, pelo menos assim, quando eu comecei a estudar esse tema, o sentido é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Nós temos essa mudança de enfoque, ok? É um viajante que é brasileiro e é um brasileiro que é viajante. A gente muda o enfoque. A gente está alterando também a morfologia. Gravem o seguinte, anotem, sempre quando nós alterarmos a morfologia, nós alteramos o sentido, ok? Para esses casos de sintagma nominal. Então, viajante brasileiro tem o viajante, substantivo, e brasileiro refere-se a ele, como adjetivo no caso. Já no segundo caso, brasileiro é o substantivo e viajante é o adjetivo, ok? Então eu tenho alteração morfológica e semântica. Próximo, homem pobre versus pobre homem. Mesma coisa aqui no homem grande, ok? Então tem um valor objetivo e um valor subjetivo. O homem que é pobre é objetivamente pobre. Não é aquela coisa de opinião, ok? Já um pobre homem que dá aquela ideia de coitado, coitadinho, é uma coisa subjetiva, ok? Eu não acho. Por que coitado dele? Ok? Aqui nós não temos alteração morfológica. O homem continua sendo substantivo nos dois casos. Já o pobre continua sendo adjetivo, mas tem uma alteração semântica, ok? Agora um caso aqui do nosso autor Machado de Assis. Uma frase dele. Ele escreveu o seguinte: não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Aqui, olha como o brilhantismo dele. Ele fez essa alteração semântica de uma forma muito bonita, né? Antes era um autor que morreu, e aí depois é um defunto que escreve, ok? Então a gente tem essa mudança, tem alteração morfológica, tem alteração semântica, ok? Bom, no próximo bloco resolveremos 8 questões de adjetivos. Se você quer testar os conhecimentos de vocês, assistam a próxima parte.
Gostaria de enfatizar algumas coisas dessa aula. Saiba o que é adjetivo relacional, saiba o plural dos adjetivos compostos, tenha uma noção ali do grau do adjetivo e essa parte do sintagma nominal, ok? Eu diria que são as partes mais importantes. Mas claro, vá galgando o seu estudo e vá melhorando em todas as partes, ok? Então, pessoal, até o próximo bloco e ficamos por aqui, hein? Até mais!